As notícias de hoje, 16 de abril de 2018, em G1 Ciência e Saúde. Cientistas desenvolvem por acaso a enzima devoradora de plástico. Mais de 8 milhões de toneladas do material são descartadas nos oceanos por ano. Mais de 8 milhões de plásticos são descartados todos os anos nos oceanos. Cientistas britânicos e americanos produziram acidentalmente uma enzima devoradora de plástico que poderia, eventualmente, ajudar a resolver o problema crescente da poluição gerada por este material, revelou um estudo publicado na segunda-feira, 16, do qual participaram pesquisadores da Unicamp. Mais de 8 milhões de toneladas de plásticos são descartadas nos oceanos do mundo todos os anos e há uma preocupação crescente com as consequências contaminantes deste produto derivado do petróleo, para a saúde humana e o meio ambiente. Apesar dos esforços de reciclagem, a maior parte dos plásticos permanece por centenas de anos no meio ambiente, e por isso cientistas buscam melhores formas de eliminá-lo. Pesquisadores da Universidade de Portsmouth e do Laboratório de Energias Renováveis do Departamento de Energia dos Estados Unidos decidiram se concentrar em uma bactéria encontrada na natureza. Descoberta no Japão há alguns anos, cientistas japoneses acreditam que a bactéria tenha evoluído recentemente em um centro de reciclagem de rejeitos, uma vez que o plástico não existia até os anos 1940, conhecida como Ideonella sacaiensis. Ela parece se alimentar exclusivamente de um tipo de plástico conhecido como polietileno tereftalato, PET, usado amplamente em garrafas plásticas. Uma mutação útil. O objetivo dos cientistas era compreender o funcionamento de uma destas enzimas, denominada PETase. Ao compreender sua estrutura, mas eles acabaram dando um passo à frente e desenvolveram acidentalmente uma enzima ainda mais eficiente em decompor plásticos PET, destacou o estudo, publicado no periódico científico americano Proceedings of the National Academy of Sciences. Usando um raio-x superpotente, eles conseguiram produzir um modelo tridimensional em altíssima resolução da enzima empregando a modelagem de computador. Cientistas da Unicamp e da Universidade da Flórida descobriram que a PETase era similar a outra enzima, a cutinase, encontrada em fungos e bactérias. Uma parte da PETase, no entanto, era um pouco diferente. Cientistas supuseram que esta era a parte que permitia a degradação do plástico. Eles, então, submeteram a mutação o local ativo da PETase para fazê-la se parecer mais com a cutinase e descobriram de forma inesperada que a enzima mutante era mais eficiente do que a PETase natural em decompor o PET. Plásticos ficam por centenas de anos no ambiente sem desintegrar. Andrew Martin Pichabaios. Pesquisadores afirmam estar trabalhando agora em melhorias desta enzima, na esperança de eventualmente permitir seu uso industrial na decomposição de plásticos. A sorte frequentemente desempenha um papel significativo na pesquisa científica de base, e nossa descoberta não é uma exceção, afirmou um dos autores do estudo, John McGeehan, professor da Escola de Ciências Biológicas de Portsmouth. Embora o aperfeiçoamento seja modesto, esta descoberta inesperada sugere que há espaço para mais melhorias destas enzimas, aproximando-nos de uma solução de reciclagem para a crescente montanha de plásticos descartados, acrescentou. SpaceX adia lançamento de nave caçadora de planetas da NASA. Satélite TESS deverá sair da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral na próxima quarta-feira. Câmeras da missão TESS podem ajudar a identificar até 3.000 novos planetas. SpaceX anunciou nesta segunda-feira, 16, que o lançamento do satélite TESS foi adiado para quarta-feira, 18. A nave caçadora de planetas deverá sair da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, às 19h51. O satélite TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, em inglês, da Agência Espacial Americana, NASA, iria ser lançado nesta segunda-feira a bordo do foguete Falcon 9, Initial Plug-in Test. Pouco depois das 17 horas, a SpaceX escreveu em sua conta no Twitter que fará uma análise adicional do controle de navegação e orientação, Guidance Navigation Control, GNC, em inglês. Isso indica, possivelmente, algum problema nos sistemas de controle ou telemetria, medição de distâncias. A missão TESS é uma missão liderada e operada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts MIT e gerenciada pelo Centro Goddard de Voos Espaciais, da NASA. Além disso,
Participam mais de uma dúzia de universidades, institutos de pesquisa e observatórios. O satélite deverá explorar o universo por 2 anos, na busca por milhares de novos exoplanetas. A agência americana vai atrás de estrelas tão brilhantes como o Sol. Acredita-se que a Via Láctea possua cerca de 400 bilhões delas. E se cada estrela não possui apenas um planeta ao redor, mas um sistema inteiro como o nosso ATES tem 4 câmeras, que deverão observar estrelas de 30 a 100 vezes mais brilhantes que as encontradas pelo Kepler. As observações deverão tentar medir a massa, o tamanho, a densidade e as propriedades atmosféricas dos novos exoplanetas. Como sempre, as agências espaciais buscam pistas por vida fora da Terra depois dessa missão. Outro satélite será lançado, em 2020, o avançado telescópio espacial James Webb, JWST, usará o catálogo que deverá ser criado pela TES para aprofundar os conhecimentos sobre exoplanetas. Eclipse solar total. O Sol ficou coberto completamente no céu hoje. No Brasil, Norte e Nordeste tiveram eclipse parcial. Eclipse solar total. O Sol ficou coberto completamente no céu hoje. No Brasil, Norte e Nordeste tiveram eclipse parcial. Síndrome do torniquete quase fez minha filha perder os dedos dos pés. Mãe escocesa alerta outros pais sobre cuidados para que fios, como os do cabelo, não enrosquem nos dedos dos pequenos, impedindo a circulação. Gemma Fraser e a filha Orla, incidente com fio de cabelo gerou urgência médica. Arquivo pessoal. Gemma Fraser. Como muitos pais, a escocesa Gemma Fraser nunca imaginou que um fio de cabelo pudesse se enroscar e impedir a circulação de sangue nos dedos do pé de sua filha. Depois do susto de ver o bebê quase perder 2 dedinhos por conta disso, a mãe agora está buscando alertar outros pais sobre os riscos da chamada síndrome do torniquete, quando algo obstrui a circulação nos membros, principalmente em extremidades como os dedos. Em junho do ano passado, Fraser percebeu que um fio de cabelo seu estava enrolado em 2 dedos da filha, então com 3 meses, deixando-os roxos e inchados. Segundo Bruno Naves, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a síndrome tem ocorrências eventuais, mas não muito frequentes. Ainda assim, é recomendado que os pais monitorem a presença de fios de cabelo ou de outra natureza, como de tecidos nas extremidades do corpo dos bebês, principalmente aqueles com poucos meses de idade. A melhor forma de prevenção é dar uma examinada cuidadosa nos dedos das mãos, dos pés e até nos calçados dos bebês, explicou Naves em entrevista à BBC Brasil. Crianças com até 3 meses são mais vulneráveis, pois não se movimentam muito e não têm os dedos suficientemente grossos. A manifestação da síndrome costuma começar com uma irritabilidade, um choro que ninguém dá conta, o local danificado fica vermelho, quente e inchado. Orla tinha 3 meses quando foi vítima da síndrome do torniquete. Arquivo pessoal. Gemma Fraser. Sintomas como estes foram percebidos por Gemma Fraser ao trocar a fralda da filha, Orla. A mãe lembrou do susto em uma entrevista ao programa de Kay Adams na rádio da BBC na Escócia. O fio de cabelo estava preso de tal maneira que Fraser não conseguiu removê-lo sozinha, precisando chamar uma ambulância. Um paramédico precisou de 45 minutos para conseguir realizar a tarefa. A bebê foi encaminhada então para um hospital em Edimburgo, capital da Escócia. Depois de ser atendida, a menina foi enviada para casa com a recomendação de usar um creme antibiótico. Um dos dedos sarou depois de algumas semanas, mas outro, não. Síndrome do torniquete. A ferida ainda estava aberta e muito inchada, e então começou a sair pus, contou Fraser. Depois de várias outras consultas com médicos, Orla foi encaminhada para um cirurgião plástico. A pele estava saindo, dava para ver as partes internas do dedo dela. Uma das enfermeiras disse que possivelmente havia ainda um fio de cabelo dentro da ferida. Depois de várias consultas e uma cirurgia, Orla está feliz e saudável. Arquivo pessoal. Gemma Fraser. Por ser muito nova, Orla precisou ser operada sem anestesia geral. Segurada pela mãe e as lágrimas, a bebê finalmente teve a ferida higienizada pelo cirurgião. Segundo a mãe, o tempo entre a percepção do problema e a cirurgia foi de 5 meses.
Fiquei chocada. Uma das enfermeiras me falou da síndrome do torniquete e fiquei chocada quando vi imagens de crianças que não tiveram a sorte de Orla, tendo que ter os dedos amputados. Lembra a mãe, quando olho para trás, Orla definitivamente estava diferente naquela semana. Eu só queria que eu soubesse disso da síndrome do torniquete, como uma possível causa. Gemma Fraser com a bebê Orla e sua filha mais velha, Pop Reprodução Facebook falando no mesmo programa. A parteira Cas McNamara explicou, as pessoas devem ficar cientes disso, devem monitorar o bebê todo dia. O cabelo é incrivelmente forte e pode atuar como um fio de pesca, isso leva bebês a terem seus dedos amputados. O pênis também pode ser afetado. Se o seu bebê está mais irritado do que o normal, dê uma boa checada se está tudo certo. Se você notar algum fio de cabelo, deveria ser fácil de tirá-lo. Mas se não for, procure assistência médica imediatamente. Segundo o angiologista Bruno Naves, a síndrome do torniquete pode afetar adultos também. Ele destaca que, por ser chamada de síndrome, trata-se de um conjunto de sintomas, e não uma doença. Já o torniquete remete a qualquer objeto que circunde e aperte alguma parte do corpo, como anéis em adultos. Assim, a circulação do sangue fica obstruída. NASA vai lançar satélite para caçar planetas. Missão vai analisar a quase totalidade do céu e espera encontrar milhares de novos mundos, e quem sabe até mesmo vida em algum deles. Missão TESS almeja mapear uma grande porção do céu em busca de exoplanetas que orbitem estrelas. NASA. A Agência Espacial Americana lança nesta segunda-feira, 16, um telescópio cuja meta é encontrar milhares de planetas para além de nosso sistema solar. A missão TESS usará um foguete Falcon, disparado a partir de Cabo Canaveral, na Flórida, para mapear a quase totalidade do céu pelos próximos 2 anos. Um dos focos será catalogar milhares de estrelas ainda não conhecidas, em busca de planetas que orbitem ao seu redor, assim como a Terra orbita o Sol. Em seguida, estudaremos a composição desses planetas e sua atmosfera, diz a BBC. Jenna Farbert, pesquisadora do Massachusetts Institute of Technology MIT, que lidera a missão. Esperamos conhecer 2.000 a 3.000 novos planetas. O Observatório Espacial James Webb, que deve entrar em órbita em 2020 e substituirá o telescópio Hubble, deve ter um papel crucial nessa missão. Suas lentes poderosas terão a capacidade de esmiuçar as atmosferas dos novos mundos a serem descobertos pela TESS, além de buscar pistas de eventual presença de vida nesses planetas. Há muito interesse em procurar o equivalente às bioassinaturas da Terra, como a presença de metano, dióxido de carbono, vapor de água e oxigênio, explica Paul Hertz, diretor astrofísico da NASA. Nos passos do Kepler. A missão TESS vai seguir nos passos do Kepler, um inovador telescópio espacial lançado em 2009, que conseguiu confirmar a existência de mais de 2.000 exoplanetas, ou seja, que orbitam outra estrela que não o Sol. Mas o Kepler, pelo menos em sua missão original, fez uma varredura em uma porção limitada do céu. Além disso, muitas de suas descobertas estavam muito distantes para serem analisadas a fundo por outros telescópios. A estratégia com a TESS será diferente. A começar pela amplitude da busca, a varredura será em uma área 350 maior do que a analisada pelo Kepler. Conta Bert. A missão terá 4 câmeras que vão mapear o céu em diferentes segmentos, e cada trecho terá 27 dias de estudos. Em 24 meses, o Transiting Exoplanet Survey Satellite, origem da sigla TESS, em português, Satélite de Pesquisas de Exoplanetas em Trânsito, deve conseguir mapear 85% dos céus, incluindo suas 500.000 estrelas. A expectativa, diz Bert, é que os 2.000 a 3.000 novos planetas sejam certamente menores do que Júpiter e em sua maioria menores do que Netuno, então, que tenha potencial de serem terrestres, rochosos, água líquida. O interesse é saber se eles estão orbitando sua estrela hospedeira a uma distância que permita a ocorrência de água líquida, um pré-requisito para a existência da vida para a maioria das estrelas observadas pela TESS. Essa distância será curta. O motivo disso é que a maioria das estrelas do céu são menores e mais frias que o Sol, portanto,
A zona da temperatura ambiente que permitiria existir água em estado líquido é muito menor. Câmeras da missão TESS podem ajudar a identificar até 3.000 novos planetas TESS. Outro projeto que analisará o material levantado pela TESS será o CHEOPS, Characterizing Exoplanet Satellite, ou Satélite de Caracterização de Exoplanetas, liderado pela Suíça no âmbito da Agência Espacial Europeia, ESA. Esse telescópio deve estar pronto para lançamento até o final do ano. A TESS vai nos dizer para onde e quando apontar nossas lentes, diz a cientista do CHEOPS Kate Isaac. Nosso propósito será medir precisamente o tamanho dos planetas que forem identificados. Se soubermos seu raio e sua massa, conseguiremos projetar sua densidade e possível composição. Serão eles rochosos? Serão aquáticos? Serão gasosos? Brilho das estrelas. Bill Chaplin é um especialista em asterossismologia na Universidade Britânica de Birmingham. Ele está interessado nas variações de brilho das estrelas que serão observadas pela TESS. Essa variação é consequência das ressonâncias das camadas externas das estrelas, e algo que Chaplin usa para obter muitos dados sobre esses astros. Podemos medir as propriedades fundamentais das estrelas, explica ele. Podemos ver o quão maciças elas são e qual sua idade. Além disso, podemos traçar um retrato do interior da estrela. Em resumo, podemos fazer o equivalente a um ultrassom nelas. Após o lançamento, o plano prevê que o satélite da TESS voe no foguete Falcon durante 44 minutos até ser ejetado em um percurso elíptico ao redor da Terra. Os responsáveis pela missão projetaram uma órbita de forma que o satélite da TESS seja encurralado pela gravidade da Lua, o que deve ajudar a economizar combustível, permitindo que a missão se prolongue por algumas décadas, ou até que a NASA a considere produtiva. É possível que boa parte dos novos planetas descobertos esteja relativamente perto de nós há algumas dezenas de anos-luz da Terra. É uma distância bastante longa para uma viagem humana, mas George Dicker, principal pesquisador da TESS no MIT, se diz confiante de que ainda neste século teremos tecnologia para permitir que robôs exploratórios visitem as novas descobertas no espaço. Consigo imaginar uma armada de nanosatélites partindo da Terra para nos mandar informações, diz ele. Isso será um legado da TESS. Chuva de meteoros líridas ocorre até o dia 30 e será mais visível no norte e nordeste do Brasil. O pico será no domingo, 22, com passagem de 10 a 20 meteoros por hora. Segundo o Instituto, foto mostra o céu em dia de chuva de meteoros líridas na Turquia, em abril de 2014. Na imagem acima, fotógrafo utilizou técnica de longa exposição que reúne, em um mesmo fotograma, o movimento de diferentes objetos vistos em momentos distintos. A fotografia não representa como a chuva de meteoros será vista pelo olho humano neste mês. Fátima Selma Kokaba Zaidin Anadolu Agency AFP arquivou a chuva de meteoros líridas, que se originou dos detritos do cometa Thatcher, C/diagonal 1861 G1, acontece toda a segunda quinzena de abril. As atividades, segundo o Instituto Eixo Citizen Science, ocorrem até o dia 30 deste mês, com um pico no próximo domingo, 22. Como observar a chuva de meteoros líridas? Roberta Jaworski G1 nesse período mais intenso, serão de 10 a 20 meteoros por hora, uma média de 18 nas últimas passagens. Os observadores do Eixos dizem, no entanto, que essa chuva é mais visível no hemisfério norte. Por isso, as regiões norte e nordeste do Brasil poderão ver melhor o fenômeno. O melhor horário para a observação é após a meia-noite e pouco antes do amanhecer. Fragmentos da líridas podem penetrar na atmosfera, sem qualquer risco, e provocar um brilho intenso, o que pode parecer com uma bola de fogo. O Instituto Eixo Citizen Science é uma organização sem fins lucrativos que busca estudar meteoros e bólidos, suas origens e características. Participam astrônomos e amadores das observações do grupo. Entre os parceiros, estão a Sociedade Americana de Meteoros e a Organização Internacional de Meteoros. Essas organizações registram esses fenômenos com a ajuda de colaboradores. Segundo uma ferramenta criada pelo Instituto, apenas em 2017 foram mais de 26 mil relatos de meteoros. No Brasil, foram 355.